da infância e juventude. Turma, durante o último depoimento dele, o que chamou bastante atenção foi a tamanha frieza em assumir que cometeu os ataques contra funcionários e alunos do colégio. O delegado do caso disse que a motivação do crime ainda não está clara. Agora serão analisados os bilhetes e o celular do garoto, que também foi apreendido. Mas a gente já pode dizer que já foi confirmado esse crime e que já estava sendo planejado há mais de um mês. Sobre esse assunto, em relação a bullying, às escolas, na internet, gente, a escola Tomásia Montoro informa que tem estrutura necessária para o desenvolvimento educacional dos seus alunos. Mas existem avaliações do colégio também na internet que relatam episódios de bullying, um assunto claramente importante, ainda mais para nós, pais e responsáveis, que a gente tem que lidar com filhos em idade escolar. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o nosso queridíssimo Borzino, João Borzino, que é analista de comportamento e vai explicar para a gente algumas técnicas, né, Borzino, de como é que a gente lida com essa história de bullying. Cara, bom dia. Bom dia a todos. Paulo, sempre um prazer estar aqui com vocês. O bullying, ele representa um estressor, algo que incomoda muito o indivíduo, que cronicamente faz com que ele possa manifestar algo como a raiva, mesmo ele tendo uma patologia psiquiátrica ou não. Ele pode ser simplesmente um indivíduo violento, que manifesta essa violência de uma maneira impulsiva, até ser um indivíduo realmente psicopata, que faz as coisas planejadas. Mas precisamos pensar na prevenção e agora, principalmente, atuar pontualmente em evitar isso. Temos técnicas para isso, que vem, inclusive, de um estudo finlandês, que tem que se adaptar aqui à América Latina e adaptar ao Brasil, porque é uma coisa muito cultural, onde se sabe que a plateia, ou seja, o indivíduo que é o agressor, ele precisa muito de plateia para continuar se sentindo gratificado com diminuir o outro, o agredido. E a plateia não sabe como atuar e continua ali dando risadas, se sentindo fragilizada ou com pena, mas continua assistindo. Isso estimula com que o agressor se torne mais forte e dê continuidade e apele cada vez mais e aplique cada vez mais diariamente o bullying sobre aquele ou aqueles alvos que ele vê como fragilizado. Ô Borzino, posso te fazer uma pergunta? Fica à vontade. Até te inserir nessa discussão que a gente estava tendo aqui no programa em relação à segurança pública versus questões psicológicas, comportamentais, né? Você acha que a solução desse caso que aconteceu nessa escola ontem, ela passa pela segurança pública? Sem dúvida alguma. Nós temos que aliar a sociedade como um todo, e a segurança pública seria a representação dessa sociedade como um todo. Nós precisamos de mais segurança dentro das escolas, vigilância, porque ninguém vai trazer a vida dessas pessoas de volta. E são sonhos cortados pela metade, são vidas ceifadas por um comportamento que eu posso dizer até viral do ser humano, assim como o psicopata é também. Eu considero como se fosse um vírus, onde a gente não consegue identificar muito bem e prever muito bem a atividade, né, desses indivíduos, como eles vão agir. Portanto, nós precisamos todos muito atentos, desde a ciência, que consegue identificar alguma coisa, até a percepção dentro de sala de aula, dentro dos próprios colegas, de que esse indivíduo tem algum comportamento, algum indício, e esses comportamentos e indícios têm que se tornar cada vez mais claros, e tem que haver algum sistema de atuação imediata, como aquela professora, que se não fosse aquela professora de educação física que chegou e deu um mata-leão no menino mesmo, outras mortes ou outros feridos poderiam estar envolvidos nesse momento, e a tragédia poderia ser muito maior. Sem dúvida. Ela teve uma atitude empírica de chegar e heróica, chegar e arriscar sua própria vida em defender. Nós não precisamos de heróis, e sim de um sistema efetivo. Isso é mais importante, porque a vida é muito mais valiosa. A perda de uma vida, ainda mais dentro de uma escola, que é um local onde se espera, ao contrário, se espera acolhimento, conhecimento,
reconhecimento do ser humano, autoconhecimento, tudo isso tem que ser valorizado e não um lugar de risco. A escola não pode ser um lugar de risco. Sem dúvida. Querido, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelo papo aqui. Você sempre ajudando a gente a entender um pouquinho melhor esses desafios que a nossa sociedade enfrenta. Obrigadão, cara. Um grande abraço a todos. Valeu, Borzino. Gente, ainda em entrevista ao programa Pânico, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está acompanhando as notícias do país e que tudo indica que o Brasil está entrando em um buraco do qual pode ser difícil